Durante séculos, seu nome foi pronunciado com respeito por reis, mercadores e viajantes. Suas muralhas impressionavam aqueles que chegavam de terras distantes. Seus templos dominavam o horizonte. Suas ruas recebiam pessoas vindas de diferentes partes do Oriente Próximo. E sua riqueza transformou Babilônia em um símbolo de poder que atravessou gerações. Mas nenhuma grande cidade nasce grandiosa. Antes de tornar-se a capital de um império que influenciaria a história do mundo antigo, Babilônia foi apenas uma pequena comunidade estabelecida às margens de um rio. Para compreender sua ascensão, é preciso voltar a uma época em que impérios ainda estavam dando seus primeiros passos. Uma época em que a própria ideia de cidade começava a transformar a história da humanidade. Tudo começou em uma vasta planície localizada entre dois grandes rios, o Tigre e o Eufrates. Todos os anos, suas águas transbordavam sobre as margens, depositando sedimentos que tornavam aquela terra extraordinariamente fértil. Em uma região cercada por áreas áridas, aqueles rios ofereciam algo precioso: a possibilidade de permanecer. Enquanto muitos povos continuavam levando uma vida nômade, pequenas comunidades começaram a se fixar naquela planície. Aprenderam a cultivar a terra. Construíram canais para conduzir a água até os campos. Domesticaram animais. Produziram excedentes de alimentos. E, pouco a pouco, aldeias deram lugar às primeiras cidades. Foi nessa região, conhecida muitos séculos depois como Mesopotâmia, expressão grega que significa terra entre rios, que nasceram algumas das civilizações mais antigas da humanidade. Ali surgiram centros urbanos como Ur, Uruk, Eridu e Lagak. Cada cidade possuía seus governantes, seus templos e suas divindades protetoras. Ao mesmo tempo em que competiam entre si, também mantinham relações comerciais que conectavam diferentes povos do Oriente Próximo. Com o crescimento dessas cidades, novas necessidades surgiram. Era preciso registrar colheitas, controlar impostos, organizar o comércio. Foi nesse contexto que apareceu uma das maiores invenções da história: a escrita. Utilizando um estilete sobre pequenas tábuas de argila úmida, os escribas gravavam sinais em forma de cunha. Hoje conhecemos esse sistema como escrita cuneiforme. Graças a ela, contratos, leis, acordos comerciais e acontecimentos importantes passaram a ser preservados de uma forma até então inédita. Ao longo dos séculos, diferentes povos disputaram o controle daquela região. Os sumérios lançaram muitas das bases da vida urbana. Depois vieram os acadianos, liderados por Sargão, que formaram um dos primeiros grandes impérios conhecidos. Mais tarde, novas dinastias assumiriam o poder. Reinos surgiam, outros desapareciam. As fronteiras mudavam constantemente. No meio dessas transformações existia uma cidade que, naquele momento, pouco chamava a atenção. Seu nome aparecia em antigos registros como Babilô. Ainda era pequena, sem o prestígio de centros mais antigos, sem exércitos capazes de dominar a Mesopotâmia, sem os palácios e muralhas que, séculos depois, impressionariam o mundo. Nada indicava que aquela cidade teria um destino diferente das demais. Mas a história costuma mudar quando geografia, oportunidade e liderança se encontram. Localizada às margens do rio Eufrates, Babilônia ocupava uma posição privilegiada. Por suas proximidades passavam importantes rotas comerciais que ligavam diferentes regiões da Mesopotâmia. Mercadorias circulavam constantemente. Madeira, metais, tecidos, pedras preciosas e produtos agrícolas cruzavam aquelas estradas, conectando povos separados por centenas de quilômetros.
A cidade começava, lentamente, a crescer. Por volta do início do segundo milênio antes de Cristo, grupos amoritas estabeleceram seu domínio sobre diversas cidades da região. Entre elas estava Babilônia. Sob essa nova dinastia, a cidade iniciou uma transformação que mudaria para sempre sua história. Ainda levaria algum tempo até alcançar seu período de maior esplendor, mas os alicerces do futuro império já estavam sendo construídos. Entre aqueles governantes surgiria um rei que transformaria uma cidade regional em uma das maiores potências do Oriente Próximo. Seu nome seria gravado em pedra. Suas leis atravessariam quase 4.000 anos. E seu reinado marcaria o verdadeiro início da ascensão de Babilônia. Esse homem ficou conhecido como Hammurabi. Quando Hammurabi assumiu o trono de Babilônia, a cidade ainda estava longe de dominar a Mesopotâmia. Ao redor dela existiam diversos reinos disputando território, rotas comerciais e acesso às terras mais férteis. Nenhum governante podia acreditar que seu poder estivesse garantido. Alianças mudavam rapidamente. Antigos aliados tornavam-se inimigos. E pequenas cidades podiam desaparecer em questão de poucos anos. Foi nesse cenário que Hammurabi iniciou seu reinado, por volta do século XVIII a.C. As fontes históricas não o apresentam como um conquistador impulsivo. Pelo contrário, tudo indica que soube esperar o momento certo para agir. Durante os primeiros anos, fortaleceu Babilônia internamente. Investiu na administração da cidade. Organizou canais de irrigação que sustentavam a agricultura. Reforçou as defesas e acompanhou atentamente os movimentos dos reinos vizinhos. Enquanto muitos de seus adversários travavam guerras entre si, Hammurabi consolidava sua posição. Quando as oportunidades surgiram, passou a agir. Uma campanha militar foi seguida por outra. Algumas cidades aceitaram sua autoridade, outras resistiram. Ao longo dos anos, importantes centros da Mesopotâmia foram incorporados ao reino babilônico. Pouco a pouco, Babilônia deixou de ser apenas mais uma cidade entre tantas. Transformava-se no centro de um império em expansão. Mas conquistar territórios era apenas parte do desafio. Governar povos diferentes exigia algo ainda mais complexo. Era necessário estabelecer regras capazes de organizar a vida de milhares de pessoas espalhadas por uma vasta região. Foi nesse contexto que nasceu aquilo que tornaria Hammurabi conhecido até os dias atuais, o chamado Código de Hammurabi. Na realidade, não se tratava do primeiro conjunto de leis da história. Séculos antes, outros povos da Mesopotâmia já haviam registrado normas jurídicas. A importância do Código de Hammurabi está em seu estado de preservação e na riqueza de detalhes que chegaram até nós. Grande parte desse conjunto de leis foi gravada em uma estela de diorito com mais de 2 metros de altura. No topo da pedra, uma imagem chama a atenção. Segundo a representação ali esculpida, Hammurabi aparece diante do deus Shamash, associado à justiça. A cena simboliza, segundo a tradição babilônica, que a autoridade para governar e estabelecer as leis possuía origem divina. Abaixo dessa imagem encontram-se centenas de artigos escritos em caracteres cuneiformes. Eles tratam de temas variados: comércio, casamento, herança, propriedade, agricultura, trabalho, crimes, punições. A sociedade babilônica aparece refletida em cada uma dessas normas. Algumas leis chamam a atenção dos leitores modernos pela severidade das penas. Entre elas está o princípio frequentemente resumido pela expressão olho por olho, dente por dente.
No entanto, é importante compreender esse texto dentro do contexto da época. Na Mesopotâmia do segundo milênio antes de Cristo, estabelecer punições proporcionais representava uma tentativa de limitar vinganças sem controle, que poderiam desencadear conflitos ainda maiores entre famílias e comunidades. As leis também revelam uma sociedade profundamente organizada. Contratos comerciais eram registrados. Empréstimos possuíam regras específicas. Profissionais respondiam por erros cometidos em seu trabalho. Propriedades eram protegidas. Muito além das punições, o Código oferece um retrato detalhado da vida cotidiana naquele período. Mais do que um guerreiro, Hammurabi consolidou sua imagem como administrador. Seu objetivo não era apenas ampliar fronteiras. Era construir um reino capaz de permanecer unido mesmo após suas conquistas. Durante seu reinado, Babilônia tornou-se uma das principais potências da Mesopotâmia. Sua influência política cresceu, seu comércio se fortaleceu, e sua autoridade passou a ser reconhecida muito além das margens do Eufrates. Mas, como aconteceria tantas vezes na história, nenhum império permanece no auge para sempre. Depois da morte de Hammurabi, seus sucessores enfrentariam desafios cada vez maiores. Novos povos surgiriam. Antigos inimigos voltariam a ameaçar Babilônia, e a cidade passaria por períodos de ascensão, invasões e reconstruções. Ainda assim, seu momento mais grandioso ainda estava por vir. Séculos depois, um novo rei faria Babilônia alcançar um esplendor que impressionaria todo o mundo antigo. Seu nome era Nabucodonosor II. A história de Babilônia não terminou com Hammurabi. Depois de seu reinado, a cidade atravessou séculos de mudanças. Novos povos chegaram à Mesopotâmia. Impérios surgiram. Outros desapareceram. Em diferentes momentos, Babilônia foi conquistada por reis estrangeiros, perdeu parte de sua influência e voltou a reconstruir-se. Por muito tempo, seu destino pareceu semelhante ao de tantas outras cidades do Oriente Próximo. Mas a história ainda reservava um novo período de grandeza. Séculos depois, durante o chamado Império Neobabilônico, Babilônia voltaria ao centro dos acontecimentos. E seria sob o governo de um de seus reis mais conhecidos que a cidade alcançaria o auge de seu poder. Seu nome era Nabucodonosor II. Quando chegou ao trono, no século VI a.C., encontrou um reino em expansão, mas sua ambição ia muito além de conquistar territórios. Nabucodonosor queria construir uma cidade que refletisse a força de seu império, uma capital capaz de impressionar aliados, intimidar adversários e permanecer na memória das gerações futuras. Segundo inscrições deixadas pelo próprio rei, enormes recursos foram destinados à reconstrução de Babilônia. Novas muralhas cercaram a cidade. Templos foram restaurados. Palácios ampliados. Avenidas passaram a conduzir procissões religiosas até o coração da capital. Entre todas as construções daquele período, uma tornou-se especialmente famosa: o Portão de Char. Revestido por tijolos vitrificados em um intenso tom de azul, o monumento era decorado com representações de leões, touros e dragões, figuras associadas às divindades protetoras da cidade. Para quem chegava a Babilônia, atravessar aquele portão significava entrar em uma das cidades mais impressionantes do mundo antigo. Dali seguia a via processional. Durante importantes celebrações religiosas, sacerdotes, autoridades e imagens das divindades percorriam aquele caminho até os grandes templos da cidade. Era uma demonstração pública da riqueza, da organização e da identidade religiosa do império. No centro de Babilônia erguia-se também o grande zigurate, dedicado ao deus Marduk.
Essas estruturas em forma de torre eram características da arquitetura mesopotâmica. Funcionavam como centros religiosos e simbolizavam a ligação entre o mundo dos homens e o mundo divino, segundo as crenças da época. É justamente a existência desses grandes igurates que, séculos mais tarde, levaria muitos estudiosos a discutir possíveis relações históricas com o relato da Torre de Babel descrito no livro de Gênesis. Esse tema, porém, merece uma explicação própria, e voltaremos a ele mais adiante. Enquanto isso, Babilônia continuava crescendo. Suas muralhas tornaram-se famosas em todo o Oriente Próximo. Autores antigos descreveram dimensões impressionantes para suas fortificações, embora muitos desses números ainda sejam debatidos pelos historiadores. As escavações arqueológicas confirmam que a cidade possuía um complexo sistema defensivo, compatível com a importância política que alcançou durante o reinado de Nabucodonosor. Ao mesmo tempo, caravanas chegavam constantemente pelos caminhos que ligavam a Mesopotâmia a outras regiões. Metais da Anatólia, madeiras do Líbano, pedras preciosas vindas de terras distantes, tecidos, especiarias, produtos agrícolas circulavam pelos mercados da cidade. Babilônia havia se transformado em um dos principais centros comerciais do mundo antigo. Mas seu poder não se limitava ao comércio ou à arquitetura. Seu exército também desempenhava um papel decisivo. E foi justamente durante o reinado de Nabucodonosor que um dos episódios mais conhecidos da história do Oriente Próximo aconteceria. Segundo os livros de 2 Reis, 2 Crônicas do profeta Jeremias, Jerusalém foi cercada pelas forças babilônicas. Após a conquista da cidade, parte da população foi levada para o exílio na Babilônia. Esse acontecimento ocupa um lugar central na história do povo de Israel e também encontra respaldo em diferentes fontes históricas e arqueológicas que confirmam a expansão do Império Neobabilônico sobre o Reino de Judá. Entre os textos bíblicos ligados a esse período está também o livro de Daniel, que apresenta narrativas ambientadas na corte de Nabucodonosor. Segundo esse relato, jovens judeus foram levados para a Babilônia, onde passaram a servir na administração do reino. As tradições preservadas nesse livro exerceram profunda influência sobre a cultura religiosa ao longo dos séculos. Independentemente da forma como esses relatos são compreendidos, eles contribuíram para tornar Babilônia uma das cidades mais conhecidas da história. Naquele momento, porém, ninguém imaginava que o esplendor da cidade ainda alimentaria outra tradição que atravessaria mais de 2000 anos. Uma história envolvendo jardins extraordinários, tão impressionantes que seriam lembrados como uma das maiores maravilhas da antiguidade. Ao caminhar pelas ruas de Babilônia durante o reinado de Nabucodonosor II, era impossível ignorar o papel da religião na vida da cidade. Os templos dominavam a paisagem. Sacerdotes conduziam cerimônias diante da população. Festas religiosas marcavam o calendário anual. E, para os babilônios, o mundo dos homens e o mundo dos deuses estavam profundamente ligados. Entre todas as divindades cultuadas, uma ocupava posição central. Seu nome era Marduk. Segundo a tradição religiosa da Babilônia, Marduk tornou-se o principal deus do império e patrono da cidade. Sua importância cresceu à medida que Babilônia expandia seu poder sobre a Mesopotâmia. No grande templo de Esagila, sacerdotes realizavam cerimônias dedicadas à divindade. Todos os anos, durante o festival conhecido como Akitu, o rei participava de rituais que simbolizavam a renovação de seu governo e da ordem do mundo. Segundo os textos mesopotâmicos, o governante não era visto como um deus, mas seu direito de governar estava diretamente ligado ao favor concedido pelas divindades. Religião e política caminhavam lado a lado.
Acima da cidade erguia-se outra construção que impressionava qualquer visitante: o grande zigurate. Diferente das pirâmides do Egito, que tinham principalmente função funerária, os zigurates eram estruturas religiosas construídas em diferentes níveis, formando enormes plataformas que se elevavam sobre a paisagem. No topo, existia um santuário dedicado à divindade. Entre todos eles, um tornou-se especialmente conhecido: o Etemenanquim. Seu nome costuma ser traduzido como Casa dos Fundamentos do Céu e da Terra. Embora boa parte de sua estrutura tenha desaparecido com o passar dos séculos, registros antigos e descobertas arqueológicas indicam que foi uma das construções mais importantes da Babilônia. É justamente nesse ponto que surge uma das perguntas mais conhecidas envolvendo a cidade. O Etemenanquim teria inspirado o relato da Torre de Babel. Segundo o livro de Gênesis, após o dilúvio, os homens decidiram construir uma cidade e uma torre cujo topo alcançasse os céus. De acordo com esse relato, Deus confundiu a linguagem daquele povo, fazendo com que diferentes idiomas surgissem e interrompendo a construção. O texto bíblico tornou-se uma das narrativas mais conhecidas das Escrituras. Do ponto de vista histórico, porém, não existe consenso sobre uma ligação direta entre o relato de Gênesis e um edifício específico. Diversos estudiosos observam que o grande zigurate de Babilônia pode ter servido como referência para a tradição preservada no texto bíblico. Outros entendem que essa relação não pode ser afirmada com segurança. Como acontece em diversos temas da antiguidade, as fontes permitem diferentes interpretações. O importante é compreender que o relato bíblico e a reconstrução arqueológica pertencem a contextos diferentes e são estudados por métodos distintos. Enquanto seus sacerdotes observavam os rituais religiosos, outros homens voltavam seus olhos para o céu. Os babilônios tornaram-se conhecidos por seus avanços na astronomia. Durante gerações, registraram cuidadosamente os movimentos da Lua, dos planetas e das estrelas. Essas observações ajudavam a organizar calendários, prever fenômenos celestes e determinar as datas de importantes celebrações religiosas. Também desenvolveram conhecimentos matemáticos que influenciariam diversas civilizações posteriores. O sistema sexagesimal, baseado no número 60, nasceu na Mesopotâmia e continua presente até hoje na forma como dividimos as horas, os minutos e os segundos. É um legado que atravessou milhares de anos e permanece praticamente invisível em nosso cotidiano. Talvez esse seja um dos aspectos mais fascinantes de Babilônia. Quando pensamos na cidade, é comum lembrar das muralhas, dos reis e das guerras. Mas sua influência foi muito além dos campos de batalha. Ela ajudou a preservar conhecimentos, desenvolver formas de administração, aperfeiçoar a escrita e ampliar a compreensão que os antigos tinham do céu. Havia, porém, outra história que atravessaria os séculos. Uma história cercada por beleza, mistério e debates entre historiadores. Os lendários jardins suspensos da Babilônia. Seriam eles realmente uma das 7 maravilhas do mundo antigo? Ou estariam entre os maiores enigmas já deixados pela antiguidade? Essa pergunta nos acompanha até hoje. Durante o auge do Império Neobabilônico, poucos imaginariam que Babilônia pudesse um dia perder seu poder. Suas muralhas protegiam uma das maiores cidades do mundo antigo. Seus templos reuniam multidões durante as grandes celebrações religiosas. Seus mercados recebiam mercadores vindos de diferentes regiões do Oriente Próximo. Para muitos de seus habitantes, Babilônia parecia destinada a permanecer para sempre no centro da história. Foi também nesse período que surgiu uma das tradições mais conhecidas da antiguidade,
A dos jardins suspensos. Autores gregos e romanos descreveram terraços cobertos por árvores, flores e vegetação exuberante que pareciam desafiar a paisagem árida da Mesopotâmia. Segundo uma antiga tradição, os jardins teriam sido construídos por Nabucodonosor II para sua esposa Metis, que sentiria saudades das montanhas, das paisagens verdes de sua terra natal. A narrativa atravessou os séculos e transformou os jardins suspensos em uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Entretanto, do ponto de vista histórico, sua existência continua sendo objeto de debate. Até hoje, arqueólogos não encontraram evidências conclusivas que confirmem a localização exata dos jardins dentro de Babilônia. Alguns pesquisadores defendem que eles realmente existiram. Outros sugerem que descrições posteriores podem ter confundido Babilônia com outras cidades da Mesopotâmia, como Nínive. Independentemente da resposta, os jardins suspensos continuam ocupando um lugar especial no imaginário da humanidade. Mas enquanto a fama da cidade crescia, seu poder começava, lentamente, a ser desafiado. A leste, um novo império surgia. Os persas, sob a liderança de Ciro II, conhecido pela história como Ciro, o Grande, diferentes povos foram unificados sob um único governo. Em poucos anos, o Império Persa expandiu suas fronteiras de forma extraordinária. O próximo grande objetivo era Babilônia. Segundo diferentes fontes antigas, em 539 a.C., o exército persa aproximou-se da cidade. O chamado Cilindro de Ciro, um importante documento da época, apresenta a conquista como uma libertação promovida pelo rei persa com o apoio do deus Marduk. Já o historiador grego Heródoto descreve outra tradição, segundo a qual parte do exército desviou as águas do rio Eufrates para facilitar a entrada na cidade. Os detalhes desse episódio continuam sendo debatidos pelos estudiosos. O que parece amplamente aceito é que Babilônia passou ao domínio persa sem que houvesse uma destruição comparável à de muitas outras conquistas da antiguidade. Curiosamente, também é nesse contexto que o nome de Ciro aparece nas escrituras hebraicas. Segundo os livros de Esdras e 2 Crônicas, foi durante seu governo que os judeus receberam autorização para retornar a Jerusalém e reconstruir o templo. Mais uma vez, a história da Babilônia cruza o caminho dos relatos bíblicos. Sob domínio persa, a cidade continuou sendo um importante centro administrativo, mas nunca recuperou completamente a posição de capital de um grande império independente. 2 séculos mais tarde, outro conquistador atravessaria seus portões. Alexandre, o Grande. Depois de derrotar o Império Persa, Alexandre entrou em Babilônia no ano 331 a.C. As fontes antigas relatam que foi recebido como libertador por parte da população. Encantado com a grandiosidade da cidade, teria planejado restaurar alguns de seus templos e transformá-la em uma das capitais de seu vasto império. Mas esses planos jamais seriam concluídos. Foi em Babilônia que Alexandre adoeceu. E foi ali, segundo os relatos preservados por diferentes autores antigos, que morreu aos 32 anos de idade. Após sua morte, seus generais dividiram o império. Com o passar das décadas, o centro político deslocou-se para outras cidades. Pouco a pouco, Babilônia começou a perder habitantes. Seus templos deixaram de receber os mesmos recursos. Suas construções sofreram com a ação do tempo. E aquela que durante séculos foi considerada uma das cidades mais extraordinárias da Terra entrou, lentamente, em silêncio. Hoje, suas ruínas permanecem no atual território do Iraque. Escavações arqueológicas revelaram partes de seus palácios, muralhas, templos e da famosa via processional. Muitas das peças encontradas encontram-se preservadas em museus ao redor do mundo, ajudando pesquisadores a reconstruir a história dessa civilização. Babilônia desapareceu como cidade,
mas nunca deixou de existir como símbolo. Seu nome aparece em antigos textos mesopotâmicos, nas páginas da Bíblia, nas obras de historiadores gregos, na literatura, na arqueologia e até mesmo na cultura popular dos nossos dias. Poucas cidades exerceram uma influência tão profunda sobre a memória da humanidade. Sua ascensão mostrou do que uma civilização é capaz de construir. Sua queda lembrou aquilo que a própria história repete geração após geração. Nenhum império é eterno. Nenhuma muralha permanece inabalável para sempre. Mas algumas histórias continuam atravessando os séculos. Porque existem cidades que desaparecem do mapa. E existem cidades que passam a habitar para sempre a memória da humanidade. Babilônia foi uma delas.